Pronto, gente. Então, vamos lá fazer o nosso quinto? Acho que é o quinto. Nosso quinto encontro aqui do grupo de estudos, tá? Infelizmente, ele vai ser o último, pelo menos presencial, porque eu tinha dito, né, que a gente ia ter um encontro no dia 13, mas eu só consegui marcar meu psiquiatra para o dia 13, e eu preciso de remedinhos antes de viajar. Então, não vai dar para fazer no dia 13, porém, eu estou pensando em marcar uma agenda de encontros remotos enquanto eu estiver lá na Inglaterra. Acho que dá para fazer. No dia 20 não vai dar, porque eu vou estar viajando, vou participar de um congresso. No dia 27 eu também vou estar viajando, que eu ainda vou estar na Inglaterra, mas eu vou estar já em algum lugar fixo, trabalhando. Então, acho que no dia 27 dá para ser o nosso próximo encontro aí, 100% remoto. Beleza? Então, nosso objetivo hoje aqui, como a gente tinha falado na votação, né, é mudar um pouquinho os rumos lá do livro do Musematics e estudar uma outra coisinha interessante, que é o algoritmo de Karplus-Strong para geração de som, tá? Síntese sonora. Em geral, né, existe toda uma família de algoritmos usadas para fazer síntese sonora, e tem um que eu acho bem interessante, né? Você pode dar uma olhada aqui nesse livro do Stefan Bilbao, Numerical Sound Synthesis, Finite Difference Schemes and Simulations in Musical Acoustics. O que esse livro faz? Ele essencialmente, né, te mostra estratégias para você resolver numericamente a equação da onda, e aí você consegue sintetizar sons de instrumentos musicais através de uma modelagem física. Então, em algum momento da minha vida, quando eu estava no meu doutorado com o Luiz Wagner, eu orientei junto com ele esse rapaz, o Gabriel Capella, e aí a iniciação científica dele foi justamente, né, estudar síntese de instrumentos musicais por modelagem física, e aí uma das coisinhas que ele fez foi implementar um algoritmo, tá, que essencialmente resolvia essa equação aqui da onda. Para quem não está acostumado com essa notação, TT denota duas derivadas no tempo, XX denota duas derivadas no espaço, 4x é quatro derivadas no espaço, enfim, vocês já entenderam como é que é o espírito. Então, esses dois primeiros termos aqui são a equação da onda clássica, né? A equação da onda convencional, e aí, por algum motivo, alguém achou que era interessante colocar esses outros termos esotéricos aqui no final para modelar alguma coisa, tá? E aí, quando você modela essa coisa, quando você resolve essa equação da onda, você tem alguma coisa que soa surpreendentemente bem. Vamos escutar aqui como é que é. Então, esse som foi obtido, né, resolvendo numericamente essa equação da onda para determinadas frequências. Para quem não conhece, esse daqui é o prelúdio, do prelúdio e fuga em Dó menor BWV 847, do cravo bem temperado do Bach. Mas não é isso que a gente vai falar hoje aqui. Tá? O que a gente vai falar hoje aqui é desse aqui de baixo do algoritmo de Karplus-Strong, que ele surgiu na década de 70, se não me engano. Deixa eu aumentar aqui para dar para todo mundo ver. Tá dando para todo mundo ver. Então, o algoritmo de Karplus-Strong, ele data de 83, tá? E é um algoritmo que, bom, para a época, né, tinha que ter uma parcimônia bastante grande entre acurácia da geração do som e custo computacional também. Então, a gente vai falar desse algoritmo aqui. Com uma pequena modificação dele, a gente consegue gerar também timbres percussivos, que é bastante interessante. Então, primeiro de tudo, eu vou mostrar para vocês como é que funciona. Depois a gente vai passar por essa apresentação aqui para dar uma breve explicação do porquê que ele funciona. Tá? Aí só dar um spoiler aqui do que o Gabriel Capella implementou usando esse algoritmo, né? Essa mesma peça do Bach sendo tocada com com as notas sintetizadas desse jeito aí. Então vamos ouvir aqui para ver. Né? É um som que é legal, mas ele não é um som tão natural assim, né? Mas eu juro que dá para deixar esse som bem natural. Então, tem aqui esse JavaScript que eu vou colocar lá para vocês verem depois,
que aqui está implementado um monte de coisa referentes à acústica do instrumento e dá para fazer essa síntese, né, numérica, soar tão agradável quanto esse Start que eu vou clicar aqui. Bom, então, para mim, esse daqui parece totalmente natural, né? Até difícil dizer se é sintetizado ou se é, de fato, tocado, né? Mas tudo isso, né, tá por trás esse algoritmo de Karplus-Strong, que é o que a gente vai falar aqui um pouquinho hoje, beleza? Então, o Antônio mandou para mim mais cedo um patch de Pure Data, onde ele implementou esse algoritmo, não cheguei a rodar ainda, depois eu vou colocar lá para a gente dar uma olhada no grupo. Vamos falar um pouquinho aqui, então, do porquê que esse camaradinho aqui funciona, tá? Então, bom, primeiro de tudo, né, eu trouxe para a gente falar do algoritmo de Karplus-Strong uma outra coisa que antecede um pouco ele, que é a síntese por tabela de onda, Wavetable Synthesis. Isso aqui sim foi proposto na década de 70, tá? Como uma primeira forma de você conseguir gerar sons artificialmente. E essa forma de gerar sons é que está implementada, por exemplo, no Game Boy. Né? Game Boy, aquele precursor do Nintendo Switch, né? Que existiu há alguns milênios atrás. Eu já joguei com o Game Boy, o tijolão grandão, que funcionava com 4 pilhas. Né? Depois teve Game Boy Pocket, que funcionava só com 2 pilhas. O Game Boy Color, que ele fingia que tinha algumas cores. Depois evoluiu para o Game Boy Advance, foi o último que eu tive, que depois já virou aquelas coisas esotéricas com 3D, brincar com a canetinha, Nintendo 3DS, aí já ficou muito evoluído para mim. Então, é uma forma muito simples de sintetizar uma onda sonora. Tá? Então, você começa com uma onda. Então, plotei aqui, seno de x, tá? Para x indo de 0 até 2π, né? E comprimido para caber de 0 até 1. Tá? Aí a ideia é, né, o nome desse camaradinho aqui é, exatamente, Game Boy é muito melhor. Isso aqui é síntese por tabela de onda. Né? Ou seja, você tem esses valores aqui, né, essas amplitudes, né, desses pontinhos azuis aqui, armazenados em uma determinada tabela. Está lá, dentro da memória, ocupando pouquinho espaço, dentro já da pouca memória que você tem no seu Game Boy. Aí, né, o que acontece se você imaginar que você tem um ponteirinho que vai varrendo essa tabela em diferentes velocidades. Tá? Então, eu trouxe aqui um vídeo para a gente enxergar isso daí. Pouca coisa desse notebook é de autoria minha, tá? Eu me inspirei bastante nesse notebook que está aqui, esse primeiro, aqui em cima. Não seria capaz de gerar essas coisas todas sozinho. Mas aí, né, o camarada fez um videozinho para a gente, onde você tem esse ponteirinho que está passando aqui por essa onda, né, e vai varrendo para construir uma segunda onda. Tá? Como ele varreu nessa velocidade bem devagar, ele está essencialmente reconstruindo a mesma onda que a gente tinha. Agora imagina que eu tenho um ponteirinho que eu quero passar mais rápido. Tá? Eu quero varrer no dobro da velocidade essa onda aqui de cima para construir alguma nova onda. Então o que a gente vai ter aqui é o seguinte. Olha só que maravilha. Né? A gente tem uma onda com esse mesmo formato, tá? Esse mesmo jeitão, assim, só que se repete mais periodicamente. Tá? Ou seja, aqui em cima, a gente varreu na velocidade 1. Tá? Ou seja, eu olhei cada ponto da onda aqui de cima, e aí o que eu tenho aqui embaixo é exatamente uma réplica perfeita da onda que eu tinha ali em cima. Então, opa, pausei na hora certa. Tá? Aqui eu varri na velocidade 2, ou seja, eu olhei ponto sim, ponto não, ponto sim, ponto não. E aí, quando chega aqui no final, né, é claro, eu começo do começo de novo a varrer minha tabela. Gente, eu caí aqui. Pronto. Então, se eu passar, né, com o dobro da velocidade, e quando eu chegar no final eu volto para o começo da minha tabela, eu vou ter uma coisinha mais ou menos assim. Tá? Ou seja, eu dupliquei a minha frequência. E aí, você pode pensar, caramba, então aparentemente
eu quero usar isso para gerar um novo som, né? Vamos então pensar em fazer isso para gerar som. Quem que tá mandando mensagem aqui? Ah, tá. Só a Tatiana já avisando que já caiu, mas já tá de volta tudo ao normal aqui. Aí tem um videozinho aqui comparando as duas, né? Só para ficar bonitinho, para a gente enxergar direito. Gostei desse pacote do Python que faz vídeos. Interessante, não conhecia. Bom saber dessas coisas. É, nem eu. Então aqui você tem a comparação do ponteiro vermelho, que é o devagar, e o ponteiro azul, que é o ponteiro mais rápido. Tá? Esse pacotinho aqui do Python, cadê? Esse pacote movepy.editor, ele faz vídeos. E aí, como é que a gente faz um vídeo aqui? O que esse código aqui faz para a gente? Para cada frame da minha imagem, eu faço um gráfico. Tá? Então, para cada frame, eu estou definindo um conjunto de eixos, estou limpando, estou fazendo um plot, etc, etc. Tá? E aí, beleza, fiz aqui o meu frame. E aí, no final, eu vou juntando tudo isso daqui e peço para ele me fazer um videozinho com isso daqui. Então, ele faz as coisas simpático que ele faz. Então, é bom para ilustrar esse tipo de coisa. Né? Beleza. Então, vamos lá. Eu vou criar, então, uma função, né, que vai fazer isso daqui para mim. O que essa função synthesize ela faz para mim? Ela vai, essencialmente, pegar uma tabela de onda, tá? E vai gerar 300 amostras, né, que é o que eu pedi aqui de entrada para ela, olhando essa tabela em alguma determinada velocidade. Então, o que eu vou ter é isso daqui. Tá? Então, não fiz nada além do que eu já tinha feito lá em cima. Agora, eu vou usar isso daqui para gerar um som. Beleza? Bom, uma coisa que a gente jogou um pouquinho para debaixo do tapete aqui até o momento, tá? É algo chamado da frequência de amostragem. Tá? Ou seja, quantos valores, né, a gente precisa para conseguir gerar um som, tá? Quantos valores por segundo a gente precisa para conseguir gerar uma onda sonora. Beleza? Tem um teorema que diz para a gente que se você quer gerar som até uma determinada frequência, você precisa do dobro de pontos por segundo para representar essa frequência. Tá? Então, como a gente falou, o nosso ouvido, ele escuta até no máximo 20.000 Hz, né, que a gente já falou no começo. Então, idealmente, eu precisaria aqui, né, de 40.000 pontos por segundo para eu conseguir gerar alguma coisa que tivesse dentro, né, da limitação de audibilidade do ser humano. Beleza? Aí, a qualidade de CD, ela tem uma taxa de amostragem, né, ou seja, uma quantidade de valores por segundo de 44.100. Tá? Essa gordurinha aqui desses 4.100 é por motivos históricos, tá? Por uma questão de compatibilidade com outras mídias digitais que tinham na época do CD, mas a ideia eu quero representar sons até 20.000 Hz, então eu preciso de 40.000 valores a cada segundo. Beleza? Aqui a gente não quer uma coisa tão refinada, né? Então eu vou pegar uma frequência de amostragem de 8.000 Hz, de 8.000 Hz. Ou seja, aqui eu só consigo representar frequências até 4.000. Então, só até 4.000 Hz. Beleza? E isso é, surpreendentemente, um valor bastante alto. Né? Poucos instrumentos musicais produzem naturalmente sons acima de 4.000 Hz. Então, se não me engano, a telefonia móvel, ela utiliza uma taxa de amostragem de 4.000 Hz. Ou seja, só representa frequências até no máximo 2.000 Hz. Porque a nossa voz humana é limitada em frequência. E uma das consequências disso é que você tem uma certa dificuldade para entender quando a pessoa fala F ou S no telefone. Né? Se a pessoa está soletrando alguma coisa, não é tão fácil perceber se ela fala P ou T, F ou S, porque a diferença entre essas letras, né, ela está lá nas altas frequências. Esse chiado ou uma coisa explosiva, que é o P e o T. Então, por isso que a gente tem que, quando a gente vai soletrar no telefone, a gente é bom falar B de bola, P de pato, T de tatu, que a pessoa entenda melhor.
Então, aqui eu vou manter essa taxa de amostragem em 8.000 Hz, um valor suficiente para nossos propósitos ilustrativos. E aí eu vou gerar uma tabela de onda, né, que vai ter exatamente 8.000 pontos. Tá? Ou seja, esse meu seno aqui que eu gerei, tá? Ele tem 8.000 valores igualmente espaçados, sendo calculados aqui de 0 até 1. Tá? Ou seja, isso daqui para mim é algo que eu não consigo escutar. Isso aqui está na frequência de 1 Hz e a nossa frequência mais baixa que a gente escuta é em torno de 20 Hz. Tá? Porém, não é isso que eu vou tocar. O que eu vou tocar é uma versão acelerada disso daqui, tá? Que vai me permitir sintetizar artificialmente um som. Beleza? Então, a minha função synthesize que eu gerei lá em cima, tá? O que ela vai fazer? Ela vai olhar para essa tabela aqui de valores, ela vai me varrer com uma velocidade de 220, ou seja, olha a primeira, pula 220, olha a próxima, e olha a 220, tá? Pula mais 220, olha, pula mais 220 e olha, e assim sucessivamente, beleza? E assim eu vou conseguir gerar um som que, ao longo de 1 segundo, passou 220 vezes por essa onda aqui. Ou seja, eu vou gerar um som que tem frequência de 220 Hz. Tá? Ou seja, sem fazer nenhuma conta. Né? Então, isso é muito interessante para dispositivos que não têm uma capacidade de cálculo muito grande, porque você só armazena esses valores aqui, acabou, e você lê eles de uma velocidade específica e você consegue gerar um determinado som. Tá? E assim, aqui é o tempo também, né? Eu quero gerar 16.000 amostras para eu poder ter um som de 2 segundos de duração e escutar ele direitinho. Então, vamos escutar o que a gente tem aqui, não vai ser nada muito emocionante, mas vamos lá. Vocês devem estar ouvindo aí, mas aqui na sala não está tocando. Deixa eu tentar ajeitar isso daqui. Vou ficar mudo uns segundinhos. Acho que se eu deixar o som saindo do meu computador, vocês vão conseguir ouvir, até porque esse som não tem fortes emoções. Então vamos lá. Fazer um teste aqui. Então vou mutar aqui de novo. Isso. Vou ver aqui um esforcinho para a gente conseguir ouvir. Vou mutar você. Então é um som senoidal, que nem o que a gente tinha gerado nas outras vezes. É o barulho do telefone. Você tira o telefone do gancho, é isso que você escuta, né? Então dá para usar o telefone com fio para afinar o violão, se você quiser. Caso você ainda tenha um telefone com fio em casa. Tá? Então, não sei por que não está funcionando aqui minha caixinha, mas tudo bem. Dá para ouvir aqui Meu na pai me sala e quem ensinou está a remoto fazer também isso e eu conseguiu nunca ouvir. entendi. A graça disso, né, é que, além do baixo custo computacional, você pode colocar qualquer função bizonha aqui que você quiser. Tá? Você não precisa botar um seno, não precisa botar nada, nada. Você pode botar qualquer coisa que você quiser. Então, você pode botar, por exemplo, uma onda triangular aqui, que vai te gerar uma outra espécie de som, e você segue exatamente o mesmo princípio. Tá? Você varre essa onda com uma determinada velocidade, aqui eu botei 220 e 440, e sons que a gente vai gerar vão ser esses aqui. Né? São sons que parecem mais digitais, né? De alguma forma, parece um som mais, mais som de videogame mesmo, né? Então, qualquer função que você colocar aqui vai dar certo para você conseguir gerar alguma coisa. Tá? E aí, qual que é a função mesmo? Não sei, né? Eu tentei fazer um experimento em casa que eu cheguei e falei, tá bom, foda-se, vou então pegar uma onda que seja aleatória. Tá? Então, eu peguei aqui 8.000 amostras de uma variável aleatória normal, com média 0 e variância 1, e tentei ver o que acontecia. Opa, calma, cai não, Natanael. Aí, vamos ver o que acontece aqui se a gente tentar escutar esse camaradinho.
Não acontece absolutamente nada, né? Você escuta um chiado. E por que isso acontece? Né? Porque, bom, você não tem nenhuma estrutura aqui nessa informação que você está dando play, né? Pelo menos aqui em cima, você tinha essa estrutura triangular que você está preservando, aqui você tem essa estrutura senoidal que você está preservando. Quando você tem amostras independentes, identicamente distribuídas de uma distribuição de probabilidade, você não tem nada, né? Então, quando você dá play aqui, você vai escutar nada também. Independente da velocidade que você varrer, você também vai escutar nada. Tá? Porque você vai estar olhando sempre alguma coisa com essa mesma estrutura. Então, olhar a primeira, pula e olha 220, pula e olha mais 220. Não faz a menor diferença se você olha uma sim, uma não, se você faz qualquer processo esotérico. Tá? Então, a tabela de onda que você vai olhar, ela tem que ter alguma determinada estrutura para esse processo fazer sentido. Tá? Mas, daqui a pouco, essa ideia de você tentar sintetizar algo de acordo com uma distribuição normal vai fazer sentido. Não falei isso aleatoriamente aqui para a gente. Então, vamos falar agora do algoritmo de Karplus-Strong. Então, está aqui esse artigo, tá? Foi proposto no Computer Music Journal, é um periódico que existe até os dias de hoje, um periódico bem conceituado aí na área de música computacional. É um artigo bem legal, a leitura dele é tranquila, não é difícil de ser feita. No final, ele faz umas análises do algoritmo, então aqui fica um pouco mais pesado, tem mais umas coisas de processamento de sinais, mas, bom, Nathanael e Carol e Rumenick, vocês podem tentar se divertir aí fazendo essa leitura. Aí, né, é bem interessante, tá? Mas o artigo traz algumas reflexões filosóficas bem bacanas, né? Uma das coisas que ele diz aqui é o seguinte, né? A técnica de síntese por tabela de onda é muito simples, mas, por outro lado, ela é muito boba musicalmente, já que ela produz sons que são puramente periódicos. Tá? Instrumentos musicais, em geral, não produzem sons periódicos, produzem sons que variam ao longo do tempo. E uma das formas como isso pode ser alcançado em computadores é você fazendo síntese por modulação em frequência aditiva, subtrativa e um monte de outras coisas que a galera já sabia nessa época para gerar sons artificialmente. Né? Tanto que, bom, se você pegar alguma coisa do Pink Floyd, algum rock psicodélico dessa época, a galera usa algum sintetizador malandro para fazer algum som esotérico. Né? Aí, a proposta do Karplus e do Strong, né, é você falar, tudo bem, eu vou olhar, né, a minha tabela de onda aqui como um protótipo, não vou olhar ela como uma coisa que eu vou replicar às cegas, que nem a gente está fazendo agora. Vou fazer uma coisa um pouquinho diferente aqui, tá? Então, eu vou meio que modificar minha tabela de vez em quando para eu conseguir gerar alguma coisa nova. Então, tem essa função aqui, tá? Karplus-Strong, que ela vai me fazer o seguinte, tá? Eu vou, a cada iteração desse algoritmo aqui, eu vou modificar uma entrada da minha tabela de onda, tá? Fazendo uma média. Uma média do quê? Uma média da tabela de onda no momento presente, mais alguma coisa que eu já calculei anteriormente. Tá? Ou seja, a ideia é a seguinte. A ideia é... Cadê? A ideia é, mais ou menos, a que está indicada nesse diagrama aqui. Tá? Então, esse diagrama aqui diz para a gente o quê? Eu tenho um certo input que entra aqui nessa minha caixa preta mágica, e o que ela vai me retornar é esse input com um certo atraso. Tá? E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas quantidades aqui e eu vou fazer algum processamento delas, tá? Que é o que está indicado aqui nessa caixinha Z-1, deixa isso daí para lá, e eu vou fazer uma soma dessas duas quantidades e vou entrar aqui de novo. Vamos ver na prática como isso funciona para ficar um pouco mais claro. Tá? Tá um pouco confuso, mas já vai fazer sentido. Agora, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Digamos que eu queira gerar um som que tenha 55 Hz. Beleza? Som bem grave. Tá? Então, o tamanho da minha tabela de onda inicial vai ser a minha frequência de amostragem dividido por 55
e arredonda para o inteiro mais próximo. Tá? E aí, o que o artigo sugere utilizar é essa tabela de onda aqui, ou seja, valores aleatórios mais 1 e menos 1 escolhidos com 50% de chance. Beleza? Então, se eu pegar esse camarada aqui, ele tem só 55, desculpa, esse camarada cabe 55 vezes dentro de 1 segundo, tá? Só que eu não quero simplesmente replicar esse camarada 55 vezes dentro do mesmo segundo. Eu quero replicar ele, só que a cada réplica eu quero fazer algum processamento nele para que, né, eu consiga ter um som que decai ao longo do tempo. Beleza? Então vamos ver o que acontece aqui, nesse gráfico, aqui embaixo. O que eu fiz aqui? Eu usei a minha função do Karplus-Strong, tá? Nessa tabela de onda aqui em cima, tá? E pedi para me gerar 2 segundos de áudio. Tá? E o que ele vai me fazer, então? Vai me fazer algo que, olha só como decai ao longo do tempo, né? Aqui é de 0 até 16.000, ou seja, aqui tem os 2 segundos de áudio que a gente gerou, e aqui tem a informação, né, de 0 até 1.000. Deixa eu tirar do 0 até 1.000, colocar de 0 até 100 para ficar mais claro. Da gente, opa, tem que gerar, rodar aqui de novo e rodar aqui de novo. Tá? Então, ou seja, o que eu estou fazendo aqui? Né? Eu comecei com isso daqui, que está aqui em cima. Tá? Isso daqui, tá? De 0 até 140, deveria ser o que está aqui para mim, de 0 até 100, né? Eu não botei até 140. Mas repara que está bem diferente. Né? Por quê? Porque eu estou meio que olhando essa informação daqui, né, passada por uma janela de média móvel de tamanho 2. Tá? E aí, quando eu chegar ao ponto de ter que replicar essa informação, né, essa informação vai se atenuando aqui na amplitude ao longo do tempo. Vamos dar um play aqui para a gente ver o que a gente... Então, alguma coisa que já lembra um pouco o som de uma corda, né? Parece um som de um baixo tocando, né? Parece o som de um instrumento bem grave fazendo isso daí. Então, é um pouco esotérico no começo, mas quando você pegar esse algoritmo aqui e entender com calma, tá? Você percebe bem o que ele está fazendo. Tá? Ou seja, no algoritmo do Synthesize que a gente fez, o que a gente fazia? A gente só varria a tabela com uma determinada velocidade. Ou seja, a minha amostra atual vai ser a amostra atual mais a minha velocidade que eu estou olhando. Tá? Isso pode me causar uma observação fracionária, né? Sei lá, eu quero olhar a amostra de tamanho de índice 15,32, ela não vai existir. Então, eu vou arredondar, né, e olhar para o inteiro mais perto. Tá? Então, isso daqui, o algoritmo Synthesize que a gente fez, é esse que vai varrendo essa onda em determinadas velocidades. Tá? O Karplus-Strong faz uma coisa muito parecida com isso. Tá? Ele vai fazer o quê? Ele vai modificar a tabela de onda. Tá? De que forma? Fazendo uma média ponderada do valor atual da tabela de onda com algum valor anterior. E o que vai ser esse valor anterior? É exatamente a última coisa que eu cheguei a calcular. Tá? Ou seja, além de eu varrer a minha tabela com velocidades distintas, né, que é o mesmo espírito do que a gente fez aqui em cima, o que eu vou colocar na minha onda que eu vou gerar não é exatamente o valor que eu li dessa tabela, mas é o valor que eu li dessa tabela suavizado com o valor que eu calculei previamente. Tá? Então, é um processo bem parecido com o que a gente fez antes, porém tem essa etapa de suavização que faz toda a diferença. Tá? Então, eu não varro só a tabela com velocidades diferentes. Eu varro a tabela com velocidades diferentes e o que eu vou colocar ali no meu áudio vai ser uma média desse valor da tabela com o último que eu calculei. Tá? E aí, essa média, né, vai fazer com que a minha amplitude vai decaindo ao longo do tempo.
a cada vez eu vou olhar valores menores. E aí você gera o som que tem essa natureza, lembrando, né, o instrumento de corda, tá? Aí se a gente botar aqui uma frequência de 220, vai ficar alguma coisa bem parecida, né? Você vê que, surpreendentemente, depois de um tempo, vira alguma coisa praticamente periódica, né? Então, você começou com uma informação que tinha uma natureza aleatória, tipo isso daqui, mas lá no final, isso aqui já está algo praticamente periódico, mas o começo é algo que não está periódico e tem esse toque, né, que lembra um pouco como que uma corda se comporta. Vamos... Então, tem o mesmo sonzinho, só que tocando um pouco mais agudo, né? E aí, é claro, né, como essa informação aqui ela é aleatória, né, isso daqui é aleatório, tanto faz se eu colocar aqui -1 em 1 ou se eu pegar aqui e colocar a minha distribuição normal que eu tinha gerado ali em cima. Não faz diferença nenhuma. Tá? Essa aleatoriedade, se você ver aqui no meu gráfico, aparece um cheiro dessa aleatoriedade aqui no começo, mas como você está fazendo essas médias, ela vai sendo dissolvida e depois o seu sinal fica cada vez mais determinístico. Tá? Então você gera um sinal que ele é meio quase periódico, né? Meio pseudo-periódico aí, e ele tem essa característica de decair ao longo do tempo, tá? Que faz uma... Sim, todas essas ondas vão tender a ter um finalzinho mais ou menos desse jeito. Oi? É. Ó, gerei de novo, tem uma coisa mais ou menos parecida. Auditivamente vai fazer muita diferença? Tá? Não faz muita diferença auditivamente. O que faz diferença auditivamente é uma malandragem que esses camaradas implementaram, que é o seguinte. Sim, aqui eu fiz um teste com uma distribuição normal também, né, para a gente ver que não faz diferença nenhuma. Você pode começar com a aleatoriedade do jeito que você quiser, ela vai eventualmente ser atenuada ao longo do tempo. Tem um som que tem uma característica levemente diferente, mas o espírito continua sendo o mesmo. Tá? Que eu ia falar? Sim, uma sacanagem que é interessante, né? É o algoritmo de Karplus-Strong para sinal percussivo. Ou seja, o que a gente está fazendo aqui em cima nesse algoritmo, né, é essa média que eu falei para vocês, né? Cadê? A gente está olhando a gente está reconstruindo a cada iteração a nossa tabela de onda, colocando como um novo valor uma média do valor da tabela com o último valor que a gente calculou, sempre com o mesmo sinal, tá? Isso tem como característica você gerar essa periodicidade no seu sinal. Só que imagina, se você falar, tudo bem, tá? Não quero mais manter sempre com o mesmo sinal. O que eu quero fazer agora é, a cada média, eu vou jogar uma moeda e vou mudar meu sinal para positivo ou negativo. Tá? Então, eu tenho uma probabilidade aqui de... Você controla quanto que é, tá? Mas vamos pensar que é 50%. Tá? Ou seja, a cada vez que você vai atualizar o valor na sua tabela de onda, tá? Você vai fazer essa média, porém você vai deixar positivo ou negativo jogando uma moeda. Tá? Isso vai tirar a natureza periódica do sinal que você tem. E aí você vai ter um sinal. Não tem mais aquela periodicidade que tinha. É uma coisa que parece ser um pouco mais suja, né? Vamos ver como isso... Né? Tem uma tentativa de fazer algum determinado som, porque eu botei uma probabilidade de 30% de mudar de sinal, mas já tem um teor bastante mais percussivo, né? Se eu colocar aqui 50%, vocês vão ver como vai ter uma cara muito mais percussiva, né? Visualmente, não sei, não parece que muda muita coisa. Vamos ver o que acontece escutando. É quase como se fosse um bater na mesa, alguma coisa assim. Você não consegue perceber
praticamente nenhuma nota específica, né? E a única sacanagem é mudar o sinal. A cada vez você muda o sinal e você gera essa informação que ela não é tão periódica assim, tá? Nesse exemplo aqui que eu mostrei para vocês, eu ainda estou começando, né, com essa tabela de ondas aqui, né, dada por mais um e menos um escolhido aleatoriamente, mas no artigo ele sugere, né, para você usar o Karplus-Strong para sons percussivos, você começar com uma tabela de onda cheia de 1, tá? Ou seja, nada, né? Você começa com uma informação constante igual a 1, e isso vai te gerar algum determinado som. Vamos comparar aqui para ver o que vai dar. Som mais ou menos do mesmo jeitão, tá? E isso aqui é muito mais barato computacionalmente do que você começar com alguma coisa mais elaborada, beleza? Aí o que é legal da gente perceber é o seguinte, né? Esse parâmetro aqui a gente tem controle, né? A probabilidade de mudança de sinal, tá? Então, eu vou fazer aqui esse estudo com essa probabilidade de mudar o sinal indo de 0 até 1. Vamos ver o que a gente tem aqui. Tá? Então, aqui no final, né, a gente vai recuperar o som com uma nota definida. Vamos ver se vocês concordam. Né? Então, à medida que eu vou tocando esse daqui de baixo para cima, né, o último ele tem mais ou menos uma carinha de nota, mas à medida que eu vou andando para cima, ele vai ficando cada vez mais percussivo. Deixa eu tocar todos até chegar no primeiro, que ele tem uma sacanagemzinha interessante. O primeirozinho é interessante, né? Ou seja, quando esse parâmetro aqui é igual a 0, tá? Se não me engano, quando esse parâmetro é igual a 0, se não me engano, eu falei besteira. Se não me engano, esse parâmetro é 1 menos a probabilidade de mudança de sinal. Então, se você tem esse cara igual a 0, você sempre está mudando de sinal com certeza. E aí você gera uma onda que tem esse som, essa característica bem artificial mesmo. Que é legal, né? A graça de você sintetizar sons, né? Ou é você replicar perfeitamente o que instrumentos verdadeiros fazem para você conseguir, sei lá, isso auxiliou bastante o compositor a entender a peça que ele está criando, ou você gera coisas completamente novas, tipo Emerson Lake Palmer e Pink Floyd, que é o que você quer para fazer rock progressivo. Tem como visualizar essa? Tem, claro. Tem, deixa eu parasitar aqui esse código. Vou botar ele aqui embaixo. Vou botar aqui um B igual a 0. Oi? Não, essa primeira não é nada. Essa primeira é alienígena. Essa primeira é esotérica. Tem, mas esse padrão é diferente do que o padrão esperado num som percussivo, né? O padrão esperado no som percussivo, aparentemente, né? Ao que tudo indica para a gente, é essa incerteza na mudança de sinal. Essa falta de periodicidade aqui. A total aperiodicidade está associada para a gente a um som percussivo, tá? Mas aqui você tem, na verdade, o contrário. Você vai sempre mudar de sinal. Então, você tem uma total periodicidade, mas é uma periodicidade esotérica, tá? Porque se você olhar aqui em cima, tá? Isso daqui não está mudando de sinal o tempo todo. Isso aqui tem uma certa sistemática de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, mas eu não estou mudando de sinal o tempo todo. Então, aqui eu estou meio que forçando uma barra e falando, mude de sinal o tempo todo. Né? Uma coisa que não é natural, uma coisa que vai levar a um som novo. Né? Deixa eu botar aqui 0 para a gente ter outro nome nesse sinal. Então vai ser uma coisa assim. Olha que doideira.
Então, você vai fazer umas mudanças de sinais aí muito doidas. Parece som do Star Trek, quando estava ligando o teletransporte, né, da série original. O Kirk pedia para acionar o teletransporte, né? Bem o mesmo espírito. Você pega sim, sim, eu botei lá no grupo para vocês aquele instrumento de madeira, né, que acho que vocês não estavam no grupo ainda. Eu botei lá um instrumento de madeira que um cara fez, que assim, é um instrumento de madeira, acústico, totalmente acústico, mas quando o cara bate lá na madeira faz um som tipo esse, totalmente futurístico. É bem legal. Então você tem esse padrão muito louco aqui de a cada vez que você faz alguma coisa, você vai mudando de sinal e você fica, what? É um som muito antinatural, né? Agora vamos lá, deixa eu explicar por que o algoritmo de Karplus-Strong funciona e por que ele faz isso daí. Tá? É uma explicação que eu vou deixar algumas coisas um pouco de fora, porque tem algumas partes que eu também não entendo muito bem, tá? Mas aí eu vou usar a apresentação do Gabriel para explicar para vocês, beleza? No fundo, o que o algoritmo de Karplus-Strong também está fazendo, ele também está resolvendo a equação da onda, tá? Só que essa aqui é a equação da onda básica, tá? Segunda derivada no espaço igual a segunda derivada no tempo com alguma constante aqui. Ou seja, isso daqui propaga, né? Essa equação ela rege a propagação de uma onda da forma mais simples possível, beleza? Então, a solução da equação da onda, né? Nos cursos de cálculo 4, ela é ensinada de um determinado jeito, você escreve isso daqui como se fosse uma função só de t vezes uma função só de x, faz um caminhão de conta, tarará, tarará, e aí deixa isso daí para lá. Tá? Porém, tem uma outra solução para a equação da onda, tá? Chamada solução de D'Alembert, que você escreve a sua onda y de tx como uma onda que viaja para a direita somada com uma onda que viaja para a esquerda. Tá? E essas ondas, elas sempre têm que viajar na mesma velocidade. Tá? Ou seja, você pode ter quaisquer duas funções, uma viajando para a direita e uma viajando para a esquerda, as duas viajando com a mesma velocidade, se você somar elas, você tem uma solução para a equação da onda. Vamos visualizar isso daí? É isso daí. Tá? O vermelho é a onda que está indo para a esquerda. Se você olhar só para o vermelho, ele está indo só para a esquerda. Se você olhar só para o verde, ele está indo para a direita. Tá? E o que você está vendo em azul é a soma dos dois. Tá? Quando você vê a soma dos dois, parece realmente uma corda vibrando, né? Tem cara de corda vibrando. Ou seja, toda solução da equação da onda, tá? Toda corda vibrante, você consegue escrever essa corda vibrante como sendo uma onda que viaja para a direita mais uma onda que viaja para a esquerda. Tá? Então, isso que D'Alembert nos ensinou. Quando D'Alembert nos ensinou isso? 1700 e pouco, quase 1800, talvez. Então, D'Alembert nos ensinou isso há um tempinho atrás. E o algoritmo de Karplus-Strong, ele essencialmente segue esse mesmo princípio para o funcionamento dele. Tá? O algoritmo de Karplus-Strong, ele tenta, né, replicar essa ideia de você somar uma informação com uma informação defasada no tempo para ter uma solução da equação da onda. Tá? Ou seja, o que eu tinha dito aqui, quando eu mostrei para vocês, né? Aqui entra uma informação, eu tenho essa informação defasada no tempo e eu combino as duas para gerar uma nova informação. Tá? Então, o algoritmo de Karplus-Strong, ele é, de certa forma, uma solução da equação da onda, e a graça é que quando você faz essa média aqui, o que você está fazendo? Tá? Média tende a suavizar a informação. Né? Se a gente lembrar da pandemia, né, como é que era informado o número de óbitos? Era o quê? Aquela média móvel de 7 dias. Né? Por quê? Para você se livrar daquelas informações discrepantes que tinham no final de semana, que quase não se registrava óbito, e na segunda-feira que tinham todos os óbitos do final de semana registrados. Então, não é que o vírus dava uma folga, né? A média móvel, ela suaviza esse tipo de informação
e evita que você tenha, ou melhor, a média, né, suaviza esse tipo de informação e evita que você tenha esses picos. Tá? Uma outra forma da gente enxergar que a média suaviza a informação é quando a gente vai num show, né? Vai ter agora show da Taylor Swift no Rio de Janeiro. Né? Vai lá um monte de gente que quer ver o show da Taylor Swift e tal, aí vai cantar todo mundo junto com ela no refrão, né? Quando você escuta a gravação desse show, né? Tá todo mundo cantando, parece que direitinho, né? Tá todo mundo afinado, direitinho lá com ela. Mas se você botar o microfone na boca de uma daquelas pessoas, cara, ela tá berrando loucamente qualquer coisa. E ela não sabe o que ela está gritando. E quem está do lado dessa pessoa está lá sofrendo, pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo aqui? Né? Ou seja, em média, está todo mundo mirando em acertar o certo, que é o que a Taylor Swift está cantando. Só que ninguém está acertando. Mas, em média, todo mundo está acertando. Então, quando você faz essa média, né? Ou seja, quando você escuta essa multidão inteira cantando, parece que você está ouvindo que é o certo. Né? Então, a média, ela suaviza essas informações discrepantes. Então, a pessoa que está lá berrando loucamente, Taylor, eu te amo, vai ficar, esqueceu. Essa pessoa vai ser esquecida na média. O que vai sobrar vai ser a intenção coletiva de todo mundo estar acertando. Tá? Então, a média, para quem já fez probabilidade, isso é uma explicação empírica da lei dos grandes números também. Né? Isso explica empiricamente a lei dos grandes números. Então, a média, né, tem essa capacidade de suavizar informações. E aí você pode falar, mas eu quero fazer uma média com outros pesos. Pode fazer o que você quiser. Isso daqui entra numa área da engenharia elétrica, onde você vai projetar um filtro, é o nome bonito que dá para isso daí. E aí você pode controlar a maneira como você vai gerar esse instrumento e colocar informação referente à acústica, enfim, fazer um monte de coisa. Tá? Mas a ideia é, média suaviza informação. Tanto que, se você olhar aqui em cima, né, eu trouxe aqui uma escala cromática para vocês, tá? Começando em 55 Hz. Tá? A escala cromática, lembra, né, aquela que são todas as teclas do piano, que cada nota vai aumentando por um fator raiz do décima de 12, e aí o que a gente escuta vai ser isso. Então, a gente conseguiu gerar aqui as nossas 12 notas da nossa escala ocidental. E aí, se a gente vê o espectrograma desses camaradinhas, o que é o espectrograma? O espectrograma é uma visualização que te mostra no eixo X o tempo, tá? E no eixo Y as frequências presentes naquele sinal. Tá? Então, o primeiro deles, que era a nota tocada em 55 Hz, tá? Assim, e quanto mais escura é a cor que está aqui, maior é a intensidade dessa frequência presente naquele tempo. Tá? Então, reparem só, o meu número máximo aqui vai até 4.000. Né? Por quê? Porque eu tinha gerado mesmo, né, para isso acontecer. Tá? E aí reparem que as frequências mais altas, elas morrem logo no começo. Tá? E o que sobra durante um período maior de tempo são realmente as frequências mais baixas. Por que isso acontece? Frequência mais alta está associado justamente a essa loucura de mudança de sinal aqui no começo, essas informações loucas. Tá? À medida que você vai andando e fazendo essa suavização, a informação fica mais sob controle e você tende a matar essas altas frequências que estão presentes aqui no começo. Tá? Ou seja, seu som fica com essa cara, né? Ou seja, tem essa alta frequência no começo referente ao ataque da nota, né? Quando você tocou a nota mesmo, e depois, quando o som vai morrendo, vai sobrando, né? Só as frequências mais baixas. Tá? Aí você tem espectrograma de todas essas notas, e aí, né, claro, aqui vai ficar um pouco confuso da gente conseguir enxergar, porque 55 Hz está logo no comecinho dessa escala, mas, né, se você ver aqui no final, já está muito mais claro da gente enxergar essas frequências. Para ficar ainda mais claro, eu vou começar isso daqui em 220. Fica melhor ainda para a gente ver. Tá? Então, aqui a gente já consegue ver bem claramente, né? Em 220 Hz, né?
Lembra que tem os harmônicos que a gente falou, né, os múltiplos inteiros dessa frequência fundamental sendo tocados. Alguns deles morrem muito cedo e o fundamental demora um pouco mais para decair, para morrer. Tá? E isso gera para a gente, né, essa sensação desse som parecendo realmente uma cordinha meio abafada aqui para a gente. Tá? Eu lembrei que eu ia falar alguma outra coisa. O que eu ia falar? Esqueci. Acho que era alguma coisa daqui, na apresentação do camarada. Sim. Um problema que a gente tem de fazer essa síntese através do algoritmo de Kaplan-Strong é o seguinte, né? A gente fez toda uma discussão nas semanas anteriores que era sobre frequências de nota e tudo mais, que é a nossa escala cromática, né? A gente começa com uma frequência de referência e vai dando passos que são raiz do décima de 12, etc, etc, né? Só que aí você vai ter um problema, né? Se você olhar aqui na escala cromática que a gente acabou de calcular, quais são as frequências que eu quero, né, calcular? Se eu pedir para ver quem que é Frex, tá? A primeira é 220, a última é 240, mas aqui no meio tem um monte de frequências que são valores fracionários. Tá? Quando a gente motivou o algoritmo de Kaplan-Strong, o que estava relacionado à frequência do que a gente quer tocar? O tamanho da tabela de onda que a gente gera. Tá? Ou seja, aqui eu queria gerar um som que tinha 55 Hz, então eu comecei com essa tabela de onda, que se eu replicar ela 55 vezes, eu preencho exatamente 1 segundo. Tá? Mas o tamanho da tabela tem que ser um valor inteiro. Olha só que maldição aqui. Tá? Ou seja, por isso que eu fiz aqui frequência de amostragem dividido por 55, arredondado para o inteiro mais próximo. Então, quanto maior é a frequência que você quer representar, menor é a chance, né, de você conseguir fazer um bom arredondamento. Tá? Ou seja, quando você quer representar uma frequência, digamos, de 440, tá? Vamos fazer aqui 8.000 dividido por 440, 18,18. Então, você vai ter que fazer uma tabela de onda de tamanho 18. Você vai estar perdendo um pouquinho de informação aqui. Tá? Então, em particular, se você tiver uma frequência de amostragem que é um número primo, você não vai conseguir gerar nenhuma nota, né, adequadamente. Né? Você não vai ter nenhuma divisão fechando e dando certo aí. Isso causa uma desafinação nas altas frequências, que é o que o Gabriel trouxe para a gente aqui. Então, aqui ele vai tocar alguns Lás para a gente com frequência de 220 Hz, 440, 880 e 440 vezes 3. Pode não parecer, mas o último lá que é tocado aqui, ele está meio desafinado em relação ao primeiro, por conta desse arredondamento, tá? Que tem que ser gerado. Quando você for tentar tocar, usar esse algoritmo dessa forma para gerar notas serem tocadas consecutivamente, pode ser que alguma coisa de esquisito venha a acontecer. Tá? Tem formas de consertar isso daí também, tá? Claro que as pessoas já pensaram em formas de consertar isso, mas o que importa é que a ideia por trás é essa mesma. Tá? E aí, né, você pode usar isso para fazer coisas super interessantes. Então, o que eu usei lá de template para preparar o encontro de hoje, né? O código constrói para a gente aqui essa classe, né, corda de violão, e a gente pode usar essa classe para gerar um monte de notas sendo tocadas. Então, aqui, o que ele gerou para a gente é um acorde de sol maior tocado no violão, sendo tocado de cima para baixo e depois de baixo para cima, e a gente vai escutar isso daí. Então, forma de onda vai ser isso daqui, né? A gente vai sobrepondo, né? Vai somando essas notas, e você vai ver como vai ficar um som bem natural. Eu acho que para um algoritmo dessa simplicidade soa bastante natural.
Mas, novamente, ouvidos mais bem treinados vão perceber que tem uma certa desafinação aí no meio. Vamos eu vou perceber? Na volta fica mais aparente, mas tem uma certa desafinação no que seria lá a quarta, a terceira e segunda corda do violão, né? E isso é porque, novamente, você sempre tem que arredondar na hora de gerar essas frequências, né? Você não vai conseguir gerar exatamente a frequência de 294 Hz. Você vai ter que gerar um arredondamento dessa frequência depois de fazer a divisão dela por 8.000, ou seja lá qual for a sua frequência de amostragem. Tá? Mas é um algoritmo bastante simples, bastante eficiente numericamente, né? E ele tem essa funcionalidade bacana aqui de poder ser interpretada como se fosse um indício de uma solução para a equação da onda, né? Onde você entra com uma informação, você olha ela com determinado atraso e você faz alguma ponderação dela. Exatamente igual, né, à solução de D'Alembert aqui para a equação da onda. Você olha uma informação com atraso, você olha outra informação com atraso para frente e faz alguma concatenação dessas informações. Tá? E aí foi assim, né, que o meu aluno fez assim, ele até fala isso daqui, né? O nome bonito dessa média é chamado um filtro passa-baixas. Então, se você quiser tirar onda com alguém, agora você sabe que a média é um filtro passa-baixas. E aí, quando você vai fazendo nessas médias, você vai simulando essa dissipação de energia de uma corda que vai vibrando. Tá? E aí, o que ele fez aqui, né, foi esse programinha, onde ele escrevia, né, num TXT, qual que era a nota que ele queria que fosse tocada, né, aqui era um Mi que ele queria que fosse tocado, né, na primeira linha desse TXT, um Mi na oitava de número 5, durante um intervalo de tempo de 0,2. E aí ele escreveu esse programinha, passou por um algoritmo que gerou isso e deu o nosso arquivo Wave aqui no final, que foi essas duas peças que a gente ouviu, né, do cravo bem temperado. Né? E foi muito rápido fazer isso daqui. Se não me engano, gerar cada áudio desses aqui. O que demorou mais foi solucionar numericamente a equação da onda. Isso daqui acho que levou uns 40 segundos para gerar um áudio de quanto tempo? Áudio de 1 minuto e 40, tá bom. Né? Dá para ser feito em tempo real. E esse daqui também, um áudio de 1 minuto e 40, se não me engano, esse daqui levou 20 segundos, 15 segundos. É uma coisa muito mais rápida de ser feita. Então, são algoritmos que dá para ser implementados assim em tempo real. Né? Eu poderia pegar lá o tecladinho MIDI que eu tenho, plugar aqui no computador, transformar isso daqui num plugin para uma Digital Audio Workstation e é isso aí. Daria para a gente brincar com isso daí. É um pouco difícil programar essas coisas, mas dá para fazer. Dá para fazer. Não é tão impossível assim. E é isso, com melhorias esse algoritmo fica sensacional, né? Isso daqui que você pode ir brincando, setando aqui os parâmetros e escutar uma coisa que soa muito bem como que a gente viu. Né? Caramba, foi super rápido. Acabamos de 1 hora hoje. Então, achei que ia demorar um pouco mais, mas é isso que eu tinha preparado, gente. Antônio, eu vou tentar ver depois o seu algoritmo lá que você implementou em Pure Data. Né? O Antônio já implementou isso. Pure Data é uma linguagem, um software, não sei o que dá para se chamar. Então tem que ver aqui na Wikipédia mesmo. Pure Data é... tá. É uma linguagem de programação visual para multimídia que é de código aberto. Então, essencialmente, você vai juntando... Você consegue implementar em Pure Data essencialmente algo com essa cara aqui. Né? Você vai juntando bloquinhos de coisas que você quer que aconteça e você consegue implementar coisas referentes à som desse jeito, e é em tempo real também. Então, é bastante eficiente computacionalmente, e aí dá para botar isso até num pedal de guitarra aí, se você quiser. Inclusive, tem para comprar na internet um pedal de guitarra aí de baixo em Arduino, que você pode chegar lá, programar o efeitozinho que você quiser. É bem divertido. Gente, era isso que eu tinha planejado para hoje. Espero que vocês tenham gostado de ver, então, como é que funciona esse algoritmozinho de Karplus-Strong. Eu acho divertido,
né? Aí, como eu falei, semana que vem eu tenho minha última consulta com o psiquiatra antes de viajar. No dia 20 eu vou estar no congresso, e no dia 27 dá para a gente tentar fazer um encontro aí remoto, onde imagino que não vamos ter problema de conexão com a internet. Eu estou torcendo para que a internet lá na Inglaterra seja boa, né? Não sei. Rui, você que morou na Inglaterra, a internet na Inglaterra é boa? O Rui não está aqui. Não, o Rui não está aqui. O Rui saiu. É isso aí, gente. Tá tudo disponibilizado, rapaz. Tá tudo. Se você entrar lá no Google Drive, todos esses códigos que eu vou fazendo, tá ficando tudo disponibilizado lá. Tá brincando? Não, brinca, é divertido. É divertido, dá para ver bastante coisa aí com esse camarada. Estou com planos malignos de que para o período que vem esse grupo de estudos possa se tornar uma matéria. Tem que fazer algumas negociações ainda aí com a chefia do departamento. Vamos ver o que vai acontecer. Acho que eu vou passar aí um abaixozinho assinado para a gente ver o que está, mas eu gostaria que isso se tornasse uma matéria. Oi? Matéria da pós? Pode ser também, aí tem que conversar com a Eulália. Mas vamos ver, vamos ver. Beleza, gente? Fechadex? Beleza. Opa, não estou ouvindo por quê? Agora eu estou ouvindo. Se alguém falar, eu consigo escutar. Tava fora. Eu tinha falado beleza. Ah, beleza. Quem fez agora já ganha créditos. Olha só a malandragem. Olha só. Não, mas o que eu já... Não, o que eu já fiz isso uma vez. Eu já fiz isso uma vez. Nathanael participou, né? Eu montei um grupo de estudos de processamento de sinais musicais. E aí a primeira etapa não valeu créditos, porque eu não tinha essa ideia. Aí na segunda etapa eu pedi para isso abrir como uma matéria e eu lancei aí uns créditozinhos para quem participou nos 2 semestres, né? Para compensar. Mas pode ser. Tem que fazer negociações, tem que fazer muitas negociações aí. Vou negociar e ver o que dá. Beleza, Nossa, gente? mas ia precisar de fazer outras disciplinas antes, né? Ah, sim, eu tenho que planejar direitinho como é que vai ser isso daí. Não sei, eu gostaria, né? Eu gostaria de quando se tornasse uma matéria mesmo, fosse algo que não tivesse pré-requisitos, né? Fosse alguma coisa que desse para todo mundo participar. Oi? A menina de pintura aqui também, né? Dá para todo mundo participar, né? Com conhecimento básico de matemática e eventualmente fazendo uns votinhos de confiança, tem que fazer uns votos de confiança algumas vezes, né? Mas o voto de confiança é importante. Mas eu tô querendo fazer desse jeito aí para ser sempre requisitos. Aí, Rodrigo, eu negocio o K, você negocia com o IC. Cada um negocia em algum lado. Beleza? Então é isso aí, gente. Vou encerrar aqui a reunião. Qualquer coisa a gente vai se falando lá no grupo, ok? Beleza. Tchau, tchau. Um beijo. Beijo.